Olá, quero falar de um dos maiores filósofos que já existiu neste planeta. Sério, não é apenas a minha opinião. Os fatos estão aí para comprovar. Muitos estão de acordo com esta minha afirmação, que é Platão, o famoso Platão. Como Nietzsche, ele ficou meio que, digamos assim, levado de uma forma popularesca. Transformaram Nietzsche no popstar, no filósofo popstar com frases de efeito. E Platão virou uma metonímia, aquele famoso amor platônico. Então popularizou-se o Platão. Virou uma metonímia, um adjetivo, amor platônico. Mas aqui eu quero, como estou falando em todos os vídeos, estou tentando aqui deixar gravado os principais pensadores e filósofos que me influenciam. A ideia não é uma resenha, muito menos uma aula de Platão ou filosofia. Existem muitos canais que fazem isso de uma forma espetacular, com maestria. Eu falo em todos os vídeos, eu sou escritor e a ideia é deixar registrados aqui os vídeos de grandes pensadores, escritores que eu considero importantíssimos e que não estou com a intenção de motivar você a ler, nem gosto muito desta palavra, às vezes eu uso com a outra conotação, gosto dessa palavra, te conscientizar. A ideia é conscientizar você a importância da leitura, de conhecer as obras destes grandes autores, não de forma superficial. Conscientizar você a importância de ao menos ler um dos livros. Porque eu acredito que a palavra motivar foi muito banalizada, muito usada pelos coaches nas empresas, porque eu não acredito que motivação causa transformação, causa o devido impacto transformador na vida de um ser humano. Eu vou para uma palestra motivacional, bacana, até legal, você se entretém, sai até um pouquinho animado, mas aquilo não te transforma, aquilo não muda a tua mentalidade, a sua postura. Eu não acredito em motivação, eu não acredito nestas palavras chaves, esses jargões, esses clichês, enfim, esta tabelinha, estas prescrições repetidas e reproduzidas aos milhares. Eu acredito sim na conscientização, que é o quê? Quando é exposto, quando a pessoa encara a realidade. Quando a realidade é o elemento fundamental, é o objeto fundamental da questão. Então, a conscientização, ela transforma, ela modifica, ela causa um impacto que faz a pessoa refletir, analisar. Então, quando eu ministro palestras em empresas e etc., as pessoas até ficam um pouco chocadas pela forma que eu abordo inúmeros temas, porque não fico ali motivando, mostrando os caminhos legais e positivos e bacanas para você alcançar suas metas. Não. O que eu procuro na palestra, inclusive a última que eu dei aqui, foi para uma grande agência de marketing digital, com mais de 300 franquias no Brasil. Foram reunidos ali os colaboradores e o tema foi o fator humano como principal diferencial na concorrência, fator humano. Mas não humano abobalhado, apenas motivado, tipo fogo de palha, que não transforma, que não causa o devido efeito real naquilo que ele se propõe a executar e a fazer. Então, eu utilizo a conscientização. Eu tento trabalhar a mentalidade voltada para a realidade. A persona humana, na sua essência, na sua individualidade. Não é um conceito, uma motivação apoiada em questões externas, que são frágeis, que só tem apenas um efeito momentâneo e efêmero. Mas enfim, vou ficar falando muito aqui, que eu não paro de falar. Eu quero falar de Platão, porque eu acredito. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque a transformação, a conscientização só acontece quando você tem essa postura decisiva e firme
de se aproximar do conhecimento real, da substância verdadeira, de um conhecimento que transforma a tua mentalidade. Isso modifica as tuas atitudes e decisões. A transformação, a conscientização de fato causa um efeito real na tua vida. Não estes que são vendidos aí na internet, que você só gasta dinheiro e fica de galho em galho, fica de emoção em emoção, acreditando na ilusão da motivação, que na verdade não causa efeito nenhum, tá? Platão trata única e exclusivamente da busca da verdade. Qual é o objetivo de toda a filosofia de Platão? É a busca da verdade. A própria palavra, conceito, filosofia, amor à verdade, amor ao conhecimento. Então, conhecer Platão, eu tenho aqui alguns livros, eu vou ler trechos de Platão para você, vou falar um pouquinho, fiz um pequeno roteiro para conscientizar você da importância de ter contato com este grande filósofo, que pode ter certeza, vai mudar a tua vida. Esqueça livrinhos de modinha, esqueça livrinho de autoajuda, esqueça livrinhos que apenas oferecem prescrições, os passos a passos, os comos, as chaves, os segredos, blá 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 blá. A autoajuda, a única autoajuda que eles fazem é para o próprio autor enriquecer. Procure conhecimento transformador. Platão é um desses autores que quando você se aproxima para adquirir, se aproxima com verdade, com sinceridade, o conhecimento que você vai adquirir ali, você vai sentir o impacto real. Olha só, Platão escreveu por forma de diálogos. São 35 diálogos, olha que bacana. A literatura platônica ela é constituída de diálogos. Veja, até nisso é genial, porque ele coloca seres humanos, pessoas dialogando, buscando algum entendimento, um denominador comum sobre uma questão. O que é o amor? O que é a amizade? O que é a verdade? O que é a justiça? Então, ele aborda esses temas da vida, temas absolutos, valores universais. Então, olha só, eu quero falar, eu tenho aqui as obras de Platão, vou mostrar aqui para vocês, ó, os 35 diálogos, olha, cada livro desse tem, por exemplo, esse aqui tem 4 diálogos, o Banquete, Timeu, Critias, o Fedro, o Fédon, são nomes, né? A famosa Apologia de Sócrates. Então, eu vou separar aqui, eu vou ler trechos de 3 livros de alguns diálogos, porque senão o vídeo aqui vai ficar extenso, tá? E não tem fim. Falar de Platão, passa-se horas aqui e não termina. Vamos lá. Quero conscientizar você a ler alguma obra de Platão, tá? Veja só. Antes de ler alguns trechos dessas obras de Platão, quero ler este roteirinho rapidinho, só para você, sabe, ampliar a tua consciência em relação ao que é realmente, verdadeiramente, o platonismo. Não esse popularesco que fica se disseminando, não também esta coisa rasa que é ensinada nas grades curriculares das escolas do colégio, ensino médio. Não, quero aqui, sabe, falar um pouquinho, até para aguçar, despertar realmente você, poxa, bacana, legal, vou me aprofundar, né? Por exemplo, a teoria das ideias de Platão. É muito conhecido que você está no mundo das ideias, tudo é popularizado, né? Você está muito platônico, muito abstrato, mas não. A teoria das ideias de Platão é tão real quanto esta caneta, sempre dou o exemplo da caneta. Porque ele quer dizer o seguinte, porque eu sempre falo o exemplo da caneta, porque para que existisse a concretude material deste objeto, precisou primeiro ter a ideia desse objeto. Então, mesmo que eu quebre esse objeto, mesmo que eu quebre esse controle, mesmo que eu quebre esta carteira, ou este copo com água aqui, o conceito copo, carteira e controle, a ideia deles existirão e a pessoa pode produzir novamente a materialidade do objeto. Está vendo como a ideia é muito mais real do que o próprio objeto em si?
Então, aí Platão desenvolve a teoria das ideias, porque existe o ideal, o perfeito. Por exemplo, o conceito do belo. Existe algo que é perfeito e esse conceito se encontra em todas, como se fosse um arquétipo, em todos os objetos. O que há de belo em tais e tais objetos? O que é o belo no ser humano? Nós temos instintivamente uma ideia do que é o belo no ser humano, aquilo que é belo. Então, podemos aqui estar diante de 50, 80 pessoas, identificarmos entre elas o que é o belo, o que, sabe, o que é mais próximo ao belo, aquilo que é perfeito, entende? Então, esse conceito do belo, ou seja, o mundo das ideias, o mundo da forma, é nesse aspecto. Existe aquele ideal, aquilo que é perfeito. Existem todos os tipos de cavalo, mas existe a forma perfeita do cavalo. Nas árvores, existem várias árvores, mas existe aquela perfeita em que as outras árvores têm como referência. Entende agora o conceito? Então é muito interessante, ele se aprofunda muito mais, tá? E tem um dualismo platônico, a questão que o Platão fala, e é uma verdade, que as nossas sensibilidades, ou seja, as nossas percepções sensoriais são falhas, são imperfeitas. Ou seja, ele discorre que estas percepções sensoriais, elas muitas vezes são maléficas. Elas, digamos assim, por exemplo, nos conduz ao egoísmo, à satisfação dos nossos próprios desejos. Existe uma predominância do ego, ou seja, todas as nossas percepções sensoriais, desejos, vontades, prazeres, que ele chama de apeteces, nos inclinam para certas tendências que nos fazem mal. Então o bem está na razão, está naquilo que corresponde à parte mais elevada da alma. Então existe esse dualismo, esta luta. Ele até fala que a verdadeira filosofia é aprender a morrer para os nossos desejos e vontades, inclinações, e atender ao supremo, a grande virtude da razão, que é a busca pela verdade, porque a razão, ela sim, é direcionada para a verdade, para aquilo que é supremo, divino, entende? Este é o verdadeiro dualismo. E a famosa alegoria da caverna, que você já deve ter ouvido falar várias vezes, que as pessoas presas e que enxergam a realidade por projeções. Assim, que eu sempre, isto é maravilhoso, porque você consegue discernir as ideologias que elas têm essa proposta de oferecer ilusões para alienar mentes. Estas ilusões, estas alienações, ou seja, as ideologias são propostas de construção, propostas de engenharia social, de um ideal de mundo, de sociedade que não corresponde à realidade. Isto é a alegoria da caverna. Então, estas ideologias são verdadeiras alegorias da caverna, que propõem para os seus seguidores um tipo de ideal que não corresponde à realidade, que causa problema, frustração, ditadura, e fascismo, comunismo, nazismo e etc. Então são ideais que visam a atender apenas ao poder, ao interesse de poucos, não a da maioria. Isso não tem nada a ver com a real essência da democracia. Aí ele fala de justiça e poder, principalmente nesse livro A República. Este é considerado, não só por mim, mas isso é um consenso geral, pelos estudiosos de filosofia, como um livro mais importante já escrito, A República. Aqui você encontra um manancial de conhecimento em muitas áreas sobre sociedade, sobre justiça, sobre muitas questões, tá? Sobre como é um governo, uma sociedade. Ele até fala aqui, eu vou até pegar aqui um trecho para ler, agora eu quero ler aqui rapidamente, ó.
Olha só como é tão importante este livro que Freud, Sigmund Freud, o famoso psicanalista, autor do livro Interpretações dos Sonhos e etc., criador da escola da psicanálise, ele tirou o conceito do ego, superego e o ID aqui de Platão. Olha só que interessante, porque aqui na página 196, tá? Até para você que tem o livro, você pode, né, consultar a página 196 dessa edição da Édipo, tá? Olha só, Platão fala das três partes da alma. Razão, ele fala a psique de Platão, inclusive o nome psique é um termo grego, né? Que significa alma. Então, ó, ele fala aqui da razão, da animosidade dos apetites, ou seja, a alma é dividida em três partes. A razão, a parte peitoral, que é a coragem, o temperamento, a hombridade, o caráter, e as partes baixas, que são os desejos, as vontades, etc. Então ele diz que, o que ele discorre aqui? Que tende a haver uma inter-relação entre estas três partes, de uma forma tal que entre em uma harmonia, em um equilíbrio. Sendo que a razão é a soberana, tá? E no caso, o temperamento, a coragem, as virtudes, elas é que definem a personalidade, o tipo de ser humano que cada um passa a ser na vida, na sociedade, nos relacionamentos, e o relacionamento. E a interação entre razão e coragem e temperamento é capaz de produzir no homem um autodomínio, para que ele não seja controlado pelas partes baixas, né, pelos apetites e desejos, né? É o que hoje, de maneira grotesca, chamam de inteligência emocional, que mais tem, né? O coach falando de inteligência emocional, isso que Platão já falava aqui há 2000 anos atrás. Esta modinha de inteligência emocional, se você ler Platão, você encontra ainda de uma maneira muito mais sofisticada e muito mais elaborada e realista. Não essa e sem pegar o teu dinheiro, de graça, sem ser extorquido. Não esta alienação toda que é apresentada aí. Então, leia Platão. Ler Platão é se libertar da ilusão, é se desalienar, é ampliar o horizonte de consciência, tá? É difícil, é complicado? Não, basta você ter interesse, tá? Então, li aqui uma partezinha, vê se tem outra para ler aqui, para não ficar muito extensa, vontade de ler de vários, ler tudo isso aqui, né? Tem a parte que ele fala do governo ideal, fala sobre a política, ó. Enquanto filósofos não governarem como reis, ou aqueles que são hoje chamados de reis e soberanos, não filosofarem genuinamente e adequadamente, os estados jamais se livrarão dos males. O que ele quer dizer aqui? Enquanto os políticos, os governantes, os poderosos não entenderem o real significado de uma vida sábia, de uma vida honesta, daquilo que é justo e correto, quem sofrerá? Uma nação inteira. Então ele começa a discorrer aqui, é espetacular. Então, ó, a República de Platão, aqui nós temos o famoso livro que deu origem àquele termo Eros, o amor platônico, né? Que hoje o nome Eros tem uma conotação, né, de sexualidade, erótico, mas Eros é um termo grego empregado para designar a palavra amor, que para Platão significa falta. Então o que é esse banquete, né, ou do amor? Na verdade, é muito bacana, é um diálogo entre vários personagens da época, tipo Aristófanes, Agaton, esses como se fossem famosos da época, né? Grandes personalidades, eram atores, teatrólogos, algo assim, que resolveram, típico da época, costume da época grega, realizarem grandes banquetes para discutirem sobre um determinado tema. Então resolveram chamar as grandes personalidades da época, grandes pensadores, para discutir o tema amor, por isso o nome O Banquete. Neste banquete, qual era o tema principal? O amor. Aí chamaram vários, Aristófanes e também o Sócrates. Então cada um se levantava à mesa e dizia o que para ele era o amor. Cada um discorria
fazia todo tipo sua tese, né? Discorria sobre o que é amor. Então cada um, aí chegou a vez de Sócrates. Depois de muitos falarem, Sócrates ficou por último, né? Platão fez questão, né? Porque é a opinião do próprio Platão. Platão usa a boca de Sócrates aqui para emitir também as suas opiniões e chegou a vez de Platão e diz assim, prosseguiu, Agaton falou, consentiu, sua vez, Sócrates, e Sócrates, né? Se é assim, Sócrates prosseguiu, pode-se dizer que alguém ama algo ainda não disponibilizado e de que não é ainda possuidor. Isto ele falando que é amor, que para o conceito platônico, amar é a falta, é a ausência, é o desejo por aquilo que você não tem e a vontade de ser aquilo que você ainda não é. Então, consequentemente, essa pessoa e geralmente todos aqueles que experimentam o desejo, ou experimentam por algo que não está disponibilizado ou presente, por algo que não possuem, que não são ou de que carecem, sendo isso o objeto do desejo e do amor. Aqui ele aprofunda muito mais. Eu li um trechinho que eu marquei aqui para você, mas aqui ele vai dizendo, porque não é uma respostazinha que se sintetiza em uma única frase, de forma única e definitiva. Sócrates vai discorrer como é característica dos gregos não oferecerem respostas rasas e simples. Esta é a razão de você ler os diálogos, porque nada é raso, nada é superficial, eles aprofundam. A ideia é conduzi-lo a uma reflexão profunda sobre um determinado tema e mesmo com toda esta profundidade e reflexão, não se chega a uma definição. Na verdade, todo diálogo de Platão é uma investigação, são concepções hipotéticas. Nada aqui tem proposta definidoras de verdades. Aqui é uma postura em busca pela verdade. Por isso que é excepcional ler Platão, porque você não vai encontrar aqui verdades categóricas. Nossa, eu li Platão, descobri o segredo da humanidade. Nossa, eu li Platão, pronto, já tenho firmes, impávidas e colossais convicções. Pronto, já sou sábio, entendedor de tudo. Muito pelo contrário, você sai daqui humilhado. Você, como diz aquele livro, com a inteligência humilhada, surrada, tá? E judiada. É isso, você sai com a inteligência aos trapos e farrapos, com aquela sensação de que precisa aprender mais ainda, de que você não é nada, e de que realmente você tem que ter uma postura de humildade. Por isso que eu recomendo, leia Platão. Até mais.